O nosso desejo é que a palavra de Deus possa nos orientar em nossas vidas espirituais. Tem sido um prazer imensurável ministrar a palavra durante esses dias e, sem dúvida, o nosso desejo é que o Senhor Jesus em tudo tenha a primazia no meio dos amados irmãos. Que a palavra de Deus possa nos ajudar em nossas vidas espirituais e que hoje à noite, na pregação do Evangelho, possa alcançar mais almas perdidas. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, a palavra de Deus destaca bem a transformação na vida de um leproso, buscando o Senhor Jesus logo após os seus ensinos na montanha. Diz a palavra em Mateus, capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo-se aproximado, adorou. Capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E finalmente Hebreus capítulo 11, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Que Deus abençoe ricamente a palavra aos nossos corações e que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado na pregação do Evangelho. Nós temos notado uma coisa interessante neste Evangelho, que o Senhor Jesus recebe adoração várias vezes, tanto dos judeus quanto dos gentios, dos homens e também das mulheres. O Senhor Jesus destaca muito bem neste Evangelho que ele procura sempre os seus adoradores. E para nós, o povo de Deus, nos dias difíceis, nós sabemos muito bem que o Pai procura, acima de tudo,
os seus adoradores. Na adoração do capítulo 2 dos magos, o Espírito Santo de Deus enfatiza a preparação dos magos que chegaram na presença dele. No capítulo 8, a purificação do leproso. Ele chegou na presença do Senhor Jesus pedindo: se quiseres, podes tornar-me limpo. O Senhor responde: eu quero, fica limpo. Mas ele se aproximou com o único objetivo: prestar a adoração. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E hoje de manhã nós enfatizamos a importância desta fé, citando alguns exemplos do Evangelho segundo Mateus, a grande fé da mulher cananeia, cuja fé impressionou tanto o Senhor Jesus, que ele disse a ela: ó mulher, grande é a tua fé. E também a falta de fé do discípulo do Senhor Jesus, Simão Pedro, no capítulo 14, chegando na presença do Senhor Jesus, na tempestade que deu naquela noite inesquecível, ele se aproximou, ele viu as ondas, sentindo a força do vento, teve medo, gritou: Senhor, salva-me. O Senhor estendeu a mão, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Teve fé. Mas o Senhor Jesus elogiou a mulher no capítulo 15, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Então, para mim, ser salvo, é necessário que eu tenha fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ninguém é salvo sem a fé salvadora. Deus providenciou uma grande salvação e Deus quer que nós o busquemos antes que seja tarde demais, pois a palavra de Deus ensina uma verdade solene. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e vindo depois disto o juízo. Ao primeiro homem e à primeira mulher foi dada grande liberdade. Também foi feita uma séria advertência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E isto serviu como teste ideal para ver se o homem estava disposto a obedecer o que Deus disser, simplesmente porque Deus o disser. Mas nós sabemos muito bem o que aconteceu. Acompanhando o primeiro livro da Bíblia, a mulher, em vez de obedecer a palavra de Deus, ela não deu valor à palavra. O diabo tentou Eva a não crer na palavra de Deus e a desobedecer, e ela deixou-se enganar. É lamentável o que a palavra de Deus relata em Gênesis capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Assim entrou pecado
no mundo. Por sua deliberada desobediência, o homem desligou-se de Deus, se distanciou do único Deus vivo e verdadeiro. Em vez de continuarem a amar a Deus, Adão e Eva passaram a sentir pavor dele. A palavra de Deus relata: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Em vez de se sentirem seguros, confiantes, felizes, o seu pecado encheu-os de vergonha, de medo. E nós sabemos muito bem que o pecado sempre faz isto. Mas Deus havia dito de que se o homem desobedecesse, morreria. E de fato morreu. Morte significa separação. E num terrível momento, o homem ficou separado de Deus, morreu espiritualmente. Também começou a morrer fisicamente. E passou a ter uma alma morta num corpo mortal. Mas isso não foi tudo. Os filhos de Adão e Eva herdaram a natureza corrupta e o caráter pecaminoso de seus pais. E daí por diante, como a poluição na nascente de um rio, o veneno do pecado vem passando a todos os descendentes de Adão. E assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O leproso do capítulo 8 não tinha dúvida. Ele tinha uma doença incurável, contagiosa. Ele vivia longe de sua família. Não podia entrar na sinagoga, não podia ter nenhum contato com os seus familiares, entes queridos. Se fosse necessário entrar na cidade ou qualquer coisa, necessidade, ele teria que gritar em voz bem alta, conforme lemos em Levítico, capítulo 14 e 15, impuro, para que todos tivessem a sabedoria de ficar bem longe do sofredor. Mas o Senhor Jesus não tinha medo da lepra, nem do leproso. Veja bem o que a palavra de Deus enfatiza nesse trecho em Mateus, capítulo 8. As multidões, grandes multidões, diz o evangelista, no capítulo 8, verso 1, o seguiram. E eis que o evangelista faz um contraste, grandes multidões seguindo, e apenas um só, conseguiu chegar adorando, apresentando adoração ao Salvador. O Senhor nunca, jamais recebeu adoração de qualquer pessoa incrédula. Mas esse homem foi feliz. Ele se aproximou, ele se apresentou como um verdadeiro adorador, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Salvador responde: quero. Penso eu que essas palavras foram as mais importantes que o homem havia ouvido até aquele momento. Eu quero. E que você saiba hoje à noite, amigo meu, Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao
pleno conhecimento da verdade, antes que seja tarde demais. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu tenho 3 filhos. Logo na infância eu percebi que eles tinham os mesmos defeitos dos pais. Não foram ensinados a desobedecer a mãe e eu. Não foram ensinados a brigar, a fazer a sua própria vontade. Já tinham essa capacidade desde a infância, ou seja, nas palavras do salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Atenção a esta palavra todos, hoje à noite, que inclui, obviamente, o escritor, ouvinte, hoje à noite. Pode ser que nunca nos encontremos mais nesta terra, mas temos algo em comum hoje à noite. Somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Então, nós temos que reconhecer que o pecado é grave aos olhos de Deus. Quando uma doença é diagnosticada, é importante perguntar: é grave? Me lembro muito bem que quando a doença que levou meu pai à glória, quando ele foi promovido à glória, quando a doença foi diagnosticada, sem sombra de dúvida, toda a família já sabia que era grave. Ora, é ainda mais importante que se faça essa pergunta sobre a doença espiritual do pecado. Muitas pessoas vão concordar que são pecadores porque não têm ideia do que isso significa, né? Dizem que pecar faz parte da natureza humana. Protegem-se no fato de toda a gente fazer isso. Mas, amigo meu, tais afirmações iludem o verdadeiro problema. É o pecado grave. Eu não estou dizendo hoje à noite que você é mau no grau máximo, nem que esteja cometendo toda sorte de pecado. Tampouco que é incapaz de dizer o que está certo ou fazer coisas boas, ou que nunca faz coisas agradáveis e úteis. Mas o pecado invadiu todas as partes da minha vida, da sua vida, da sua natureza, da sua personalidade, da sua mente, sua vontade, sua consciência, sua imaginação, ou seja, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. A Bíblia é bem clara neste ponto. Do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esta lista inclui pensamentos, palavras, atos, mostrando que aos olhos de Deus todo pecado é igualmente grave. Algumas pessoas limitam a ideia sobre o pecado a coisas como crime, adultério, roubo, mas a Bíblia tem outro ponto de vista e diz-nos claramente que não temos o direito de pensar nesta forma. O pecado é algo que impede a nossa ligação com o perfeito padrão de Deus.
Encare esta pergunta: quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Eu não posso. Você pode? A Bíblia ensina que o pecado é a transgressão da lei. Todo pecado é grave. E Deus quer que nós tenhamos aprendido esta verdade tão importante. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Os que estão em relação com Deus serão bem-vindos ao céu um dia. Passarão toda a eternidade na gloriosa presença de Deus. Todos os demais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. A palavra mais comum na Bíblia para isso é inferno. Não é uma coisa inventada pela igreja. A Bíblia fala mais a respeito do inferno do que do céu, e não deixa dúvidas quanto à sua realidade. Ela fala de gente sendo condenada ao inferno e lançado no inferno. A verdade é que nós não temos o costume de falar muito sobre este assunto. Mas o pregador do evangelho não tem a liberdade de deixar de um lado esta verdade. A palavra de Deus fala de um lugar de chamas eternas, de fogo inextinguível. É um lugar de sofrimento, com choro, ranger de dentes, onde não há descanso, nem de dia, nem de noite. São palavras horríveis, mas verdadeiras. Os ocupantes do inferno são privados de todo bem, amaldiçoados, condenados por Deus, banidos até do mínimo auxílio ou conforto que a sua presença propicia. Amigo meu, hoje à noite, talvez você esteja pensando, qual é a solução, então, para o pecador perdido longe de Deus? Olha, todo o ensino da palavra de Deus aponta para a pessoa bendita do nosso amado Salvador. O leproso se aproximou. O chefe da sinagoga se aproximou. A mulher cananeia se aproximou. A mãe de Tiago e João se aproximou. As duas Marias se aproximaram. E louvado seja sempre o nosso Salvador. Ele ainda recebe pecadores perdidos e condenados. Todo o ensino da palavra de Deus aponta para a morte de Jesus. Nem a sua vida em sua perfeição, nem os seus maravilhosos ensinamentos, nem seus milagres poderosos constituem o foco da mensagem da Bíblia. Tudo isso é importante, mas acima de tudo isso, o Senhor Jesus veio ao mundo para morrer. E isto demonstra o amor de Deus. Os pecadores encontram-se culpados, perdidos, desamparados como aquele leproso.
em face da santa lei de Deus, que exige punição para todo e qualquer pecado, como poderão escapar da justa ira de Deus? Esta é a resposta da Bíblia. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como parte de um maravilhoso plano de salvação. Deus, o Filho, se ofereceu voluntariamente para tomar o lugar dos pecadores e sofrer a justa pena pelo seu pecado. O Senhor Jesus foi condenado. Não houve nenhum fraude na morte do Senhor Jesus. A pena pelo pecado foi paga, plena e totalmente. Tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. Ele morreu não só física, mas também espiritualmente. Quando estava pendurado na cruz central, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus, o Pai, virou as costas a seu amado Filho. Este sofreu a penalidade da separação de Deus. E isto mostra a santidade de Deus. Todo pecado, cada pecado tem que ser punido. E quando o Senhor Jesus tomou o lugar dos pecadores, tornou-se responsável pelo pecado deles, como se fosse culpado. O único homem que teve uma vida perfeita, viveu uma vida irrepreensível, sofreu a penalidade da morte em prol dos culpados. Isto demonstra que o Salvador conseguiu a sua obra perfeita no lugar chamado Calvário, pois 3 dias após a sua morte, o Senhor Jesus foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis, e já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis. Deus mostrou aceitar a morte dele em lugar dos pecadores como um completo, perfeito pagamento da penalidade do pecado, e alicerçado nisto, ele pode oferecer completo e livre perdão aos que de outro modo estariam condenados a passar a eternidade no inferno. Por isso, é sempre um prazer anunciar o Evangelho. Aliás, esta palavra traz a ideia de boas novas, alegres notícias. Hoje ele convida o sobrecarregado, o aflito, o deprimido, o que tem coração quebrantado, como leproso, do capítulo 8, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje ele quer te salvar, este Salvador maravilhoso. Na sua última comissão, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, deixou bem claro que a obra estava iniciando. Ele, depois
foi recebido no céu. Mateus não relata esta verdade. Mas se tivéssemos lido em Marcos capítulo 16, veríamos a ascensão do Senhor Jesus. E se tivéssemos lido em Lucas capítulo 24, veríamos os discípulos voltando a Jerusalém, sempre louvando a Deus no templo, na cidade de Jerusalém. Mas, amigo meu, hoje à noite, que você saiba, hoje ele convida, hoje ele quer que você se aproxime, que você coloque a sua fé nele, crendo nele, descansando nele, recebendo o Senhor Jesus como único Salvador, pois um dia será tarde demais. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só. E, infelizmente, essa pandemia, coronavírus, tem levado muitas pessoas à eternidade que nunca jamais terão o prazer de ouvir a pregação do Evangelho. Eu quero, hoje à noite, deixar um aviso solene, pois o Salvador convida hoje. Amanhã não nos pertence. É hoje que você tem que buscar o Salvador como seu Salvador, crendo nele. Que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus. Será salvo. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Que assim seja. Amém.